Olá, Yutunautas! Este é mais um Fora do Padrão e olha só, a pessoa de humanas veio trazer números dessa vez. Entre 2013 e 2014, 98% dos 100 filmes mais lucrativos foram dirigidos por homens. Em 2013, 95% dos cinegrafistas, 89% dos roteiristas, 82% dos editores, 81% dos montadores e 77% dos produtores eram homens. De 2007 a 2014, se você pegar todos os personagens com fala ou nome nos 100 filmes mais lucrativos, apenas 30% são mulheres. Estes dados são de uma pesquisa e foram publicados pelo New York Times em 2015. E na época ali eu fiquei tão chocada que eu escrevi um texto para o Cinema de Boteco chamado Precisamos Falar sobre as Mulheres no Cinema. Esse aqui, ó. E aí eu fui procurar atualizar esses dados, fazer algo mais recente e minha descoberta é que precisamos falar de novo sobre as mulheres do cinema, dessa vez em vídeo e com mais dados. Bom, a gente está quase em fevereiro aí, então vamos começar falando sobre o Oscar. Porque no momento que você está vendo esse vídeo já saíram os indicados, mas no momento que eu estou gravando não. Detalhe dos bastidores. Mas eu tenho quase certeza que nenhuma mulher foi indicada à direção. E isso porque elas quase nunca são. Até o ano passado foram 88 cerimônias com 436 indicados na categoria direção. Destes 436, sabe quantas mulheres tem? 4 mulheres, o que dá 1%. Dessas 4 só teve uma vencedora, Kathryn Bigelow em 2010 por Guerra ao Terror. Uma vencedora. Eu nem sei a porcentagem disso. Mas isso é porque o Oscar é machista? Ok, o Oscar é machista, ele é lá composto por seus homens brancos e conservadores, mas ele também é um reflexo da indústria. Vamos ver os números do ano passado. A San Diego State University faz todo ano um estudo no qual avaliam a representatividade nos 250 filmes de maior bilheteria. A pesquisa do ano passado mostrou que apenas 7% desses 250 filmes foram dirigidos por mulher, o que é um número 2% menor do que o ano anterior, ou seja, teve um retrocesso. Essa mesma pesquisa mostra que se você somar todos os cargos bambambãs, diretor, roteirista, produtor executivo, diretores de fotografia, editores, somando tudo, 17% são mulheres. 17. Ah, mas aí é só filme de grande bilheteria, tal, mas no geral tem bastante mulher, né? Vamos ver. Vamos fazer um teste com você. Liste os seus 50 filmes favoritos. Não são nem 10, pode ser 50, pode ser quantos você quiser. Conta qual é a porcentagem deles foram dirigidos por mulheres. Eu fiz isso. Recentemente recebi a função de listar os 20 melhores filmes dirigidos por mulheres que eu já vi na vida. E eu tive bastante dificuldade de lembrar deles. Por sorte, dos últimos 10 anos, todos os filmes que eu vejo eu listo no IMDb. E aí eu recorri à minha lista. E foi muito triste constatar que eu mesma vejo pouquíssimos filmes dirigidos por mulheres. E, eu me importo com isso. Eu tento de vez em quando assistir. E aí, a hora que eu tive tanta dificuldade pra fazer essa lista, eu fiquei E não é só comigo. Pra quem não sabe, o IMDb é a maior base de dados sobre cinema do mundo. Todos os filmes que vocês possam imaginar estão lá e tem muitos usuários votando e dando notas pra eles. Então eles pegam esses mais bem votados e fazem sempre, atualizado constantemente, um ranking de 250 filmes. E aí eu me dei ao trabalho de ir lá e contar quantos foram dirigidos por mulheres. E sabe quantos eu encontrei? 2. E mesmo assim esses 2 têm ressalvas. Um deles é Matrix, que foi dirigido pelas irmãs Wachowski, Alana e Lily Wachowski, mas na época elas assinavam como Larry e Andy Wachowski. Aí eu me pergunto, será que se na época elas já assinassem como Lana e Lily, dariam uma verba tão grande para elas fazerem Matrix? E o outro é Cidade de Deus, que é co-dirigido pela mulher, a Katia Lund. Mas todo mundo só fala do Fernando Meirelles quando fala desse filme, né? E por que é importante ter mulheres na direção? Porque por mais que todos os cargos sejam importantes, um filme é um fruto de um trabalho de muita gente, mas o diretor, ele é o regente da orquestra. O filme vai ter o tom dele, o filme vai ter a mensagem que ele quer passar. Então essa é a sensibilidade mor ali por trás das coisas. E sensibilidades são definidas por histórias de vidas, por experiências, então quanto mais diversidade você colocar atrás das câmeras, maior também a diversidade que você vai ter nas sensibilidades por trás daquilo, o que muda muito no que você sente ao assistir um filme, no que você pensa em tudo isso. Isso faz toda a diferença. Mas aí tem outros papéis que as mulheres são mais valorizadas no cinema? Atuação, por exemplo. Voltando ao Oscar. Se a gente contar, todo Oscar tem a mesma quantidade de atores e atrizes premiados, certo? Certo.
Mas será que seria assim se não tivessem essas categorias separadas? Já imaginou se todo ano a gente tivesse ali 10 indicados para atuação principal, 10 indicados para atores coadjuvantes, independente do gênero? Vocês acham que a gente teria tantas atrizes assim ganhando prêmios? Eu lembro que na cerimônia do ano passado o Chris Rock fez uma piada que, não era necessária essa separação de categoria, já que o Robert De Niro nunca precisou ter trabalho para alcançar a Meryl Streep em atuação. Mas a verdade é que, se não houvesse categorias separadas, a Meryl Streep teria sim dificuldades de alcançar o Robert De Niro, provavelmente. Não sei se você já reparou, mas os indicados a melhor filme normalmente são os mais indicados em outras categorias também. São os principais filmes, então são os que ganham mais prêmios. Mas se você pegar os indicados a melhor filme dos últimos anos, a grande maioria deles são protagonizados por homens. Se você pegar as atrizes indicadas, normalmente elas estão em filmes em que são protagonizados por homens, mas elas também têm um papel muito importante, ou quando elas são protagonistas, muitas vezes são filmes com uma temática mais feminina, ou uma biografia em que realmente precisava de uma mulher ali. É bem difícil dentro dos indicados a gente ver um filme com uma mulher forte protagonista, em que poderia ser um homem, poderia ser mulher, mas escolher uma mulher. Dentre todos os papéis, as atrizes são os que têm um pouco mais de prestígio no cinema, mas ainda assim elas normalmente ganham menos do que seus colegas homens. A Patrícia Arquette denunciou isso no discurso dela quando ela ganhou a atriz coadjuvante, e recentemente a Natalie Portman também declarou que ela ganhou 3 vezes menos do que o Ashton Kutcher por Sexo Sem Compromisso. Ela era vencedora do Oscar, Natalie Portman, e ele era o Ashton Kutcher. Eu acredito que o cinema tem um papel transformador na sociedade. Não só o cinema, a arte no geral, mas o cinema ajuda a moldar a cultura, e a cultura ajuda a moldar as pessoas, e as pessoas mudam tudo. O cinema dá pra gente a capacidade de sonhar, de projetar coisas, de abstrair, e aquela coisa incrível de se colocar no papel de uma outra pessoa completamente diferente de você. Isso é muito importante, porque essa capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas ajudam a gente a nos tornar pessoas mais criativas, mais compreensivas, mais mente aberta com o mundo ao nosso redor. E quanto mais diversidade na frente e atrás das câmeras, com personagens e com sensibilidades diferentes que compõem o tom que aquele filme quer passar, mais a gente vai ter a possibilidade de se colocar em papéis cada vez mais diferentes, cada vez mais únicos, de sentir emoções cada vez mais únicas. E eu fico pensando que eu cresci muito influenciada por esses personagens incríveis, protagonizados, escritos e dirigidos por homens velhos e brancos. E ok, são personagens incríveis, muitas deles são mentes geniais que me trouxeram coisas pelas quais eu agradeço eles pra sempre. Mas eu fico pensando também no quanto que eu não perdi. Quantas personagens incríveis, astronautas, heroínas, mulheres comuns, poderia ter mais pra me identificar. Quantas coisas eu não perdi, simplesmente porque existe um conservadorismo de colocar quase sempre o mesmo grupo de pessoas em todas as funções no cinema. E perdi em representatividade também. Eu sempre quis dirigir filmes, era meu sonho quando era criança. Mas aí eu olhava pra TV, via Oscar e pensava, qual que é a minha chance? E as mulheres negras, por exemplo, elas têm muito menos representatividade do que eu. Ok, pode ser que vocês ainda não estejam convencidos de que o gênero não faz tanta diferença assim em você gostar ou não do cinema, no que você vai sentir. Mas será que isso não influencia um público? Eu quero mostrar pra vocês o quanto é muito mais comum ver homens muito fãs de cinema do que mulheres muito fãs de cinema. Vá em fóruns sobre cinema. Procura aqueles que você gosta ou que você nem conhece, digita no Google e entra em qualquer fórum sobre cinema. Procura os comentários, procura quem puxa as discussões, vê se a maioria é homem ou mulher. Vá em sites que falam sobre o cinema, sites de notícias, sites com artigos, sites de entretenimento. Procura quem assina esses textos e vê se é mais homem ou mulher. Procura os comentários também. Na crítica de cinema, porque não tem grupo mais apaixonado do que esse bando de gente doida que passa o tempo todo analisando filmes, certo? Dos críticos de cinema que você lê, quantos são homens, quantos são mulheres? Existe um site chamado Rotten Tomatoes, que, se vocês não conhecem, é um site que agrega opiniões e notas de muitos críticos do mundo inteiro. E existem os Top Critics. Aí pega um filme que tenha muita crítica no Rotten Tomatoes e vê a opinião dos Top Critics e vê se os Top Critics são mais mulheres ou homens. No Brasil, por exemplo, existe a Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. A Abracine possui 93 membros. 19 são mulheres. A maioria dos meus seguidores no Twitter são homens. E aqui, neste canal, 80% do meu público é de homens. E é claro que no meio majoritariamente masculino, as mulheres vão ter muito mais resistência para se arriscar, né?
Quando eu participava, por exemplo, de podcasts só com colegas homens, eu era a única mulher. Todo mundo falava uma besteira, uma vez ou outra, eu vi umas críticas, mas eram bem pesadas as críticas quando eu falava alguma besteira. Já fui chamada de burrinha várias vezes. Oh, essa menina não tinha que estar aí opinando. Sai daí, coloca alguém que entende, vai. E todas as vezes que as mulheres vão reclamar nisso, é tido como vitimismo. Por exemplo, eu tenho certeza de que alguém vai achar que eu estou fazendo esse vídeo por clickbait. Mas não é clickbait, um monte de gente vai fechar ele logo no começo, um monte de gente vai dar não gostei, sem nem assistir até o final. Não é bom isso para estatísticas. E a gente precisa mudar isso, e eu e você também podemos fazer alguma coisa. Você também pode. Não importa se você se considera feminista ou não, não importa. Você está perdendo em não ter tantas mulheres assim no cinema. Você poderia ter muito mais diversidade nos filmes que você assiste. Continue assistindo todos os filmes que você quer, mas tenta de vez em quando dar uma procuradinha naqueles que são dirigidos por mulher, dá uma assistida, vê o que você acha. Leia a crítica de mulheres também, dá uma incentivada. Aqui no YouTube, por exemplo, tem o CinemaScope, que é um canal bem legal, que traz bastante coisa diferente. Tem a Carol Moreira, tem a Luli, tem um monte de mulher falando de crítica de cinema. De site, tem o Mulher no Cinema, que eles trazem dados e textos muito bacanas. Muitos dos dados que eu usei neste vídeo foram tirados de lá. Para procurar ainda mais críticas, mais mulheres fodonas, recentemente foi lançado um coletivo chamado Elviras. Tive a grande honra de me chamarem para fazer parte deles também, mas ele é aberto, se você também mulher aí que gosta de falar sobre cinema, acompanhe. E você homem, vá lá, entra, curte a página e conheça as mulheres que estão falando sobre isso. Se você também quer dicas de filmes dirigidos por mulheres, tem um podcast feito por elas, que é muito legal, é não só falando sobre mulheres fodonas, como é feito por mulheres fodonas. Enfim, você teve um monte de recomendação aí, não tem desculpa para não procurar. Eu vou deixar link para todas as recomendações que eu dei na descrição do canal e vamos se esforçar, galera. Eu também vou fazer a minha parte. Depois desse vídeo a gente vai ter uma temporada Oscar. Então em fevereiro eu vou falar de Oscar. Falar sobre os indicados, trazer curiosidades, vai ter bastante conteúdo diferente. Mas a partir de março eu vou trazer mensalmente um quadro no qual eu falo de um filme dirigido por mulher, recomendo ele pra vocês, falo sobre a filmografia dessa mulher e essas coisas. Então é isso, vamos continuar conversando nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês a respeito, deixando claro que comentários ofensivos não vão me dar ao trabalho de responder. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, compartilha, siga lá nas redes sociais também e vamos continuar conversando. Acesse também o Cinema de Boteco, que é o site parceiro desse canal. Tem muita mina foda lá também. E é isso, se você não é inscrito ainda, se inscreva, aperte naquele sininho do lado do botão inscreva-se também para receber notificação toda semana e volte aqui toda quinta-feira. Beijo!